Fala, povo de Deus, tudo na paz? Tem algo muito importante que nós precisamos falar quando nós estamos discutindo sobre fé, que é o entendimento da palavra de Cristo. E tem muitas pessoas que não entendem aquilo que leem, aquilo que elas estão tendo contato, que é a Bíblia, por exemplo. E teve uma história muito interessante, que é a história de Felipe e Eunuco. E nessa história conta que Felipe, um homem de Deus, ele vai ao encontro de um homem que não estava entendendo aquilo que estava lendo. E isso se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 30, onde Felipe ele correu e ouviu que um homem lia o profeta Isaías. E perguntou: "Entendes o que estás lendo?" E ele respondeu: "Como poderei entender, a não ser que alguém me ensine?" E pediu a Felipe que subisse e se assentasse. Algumas coisas que nós temos que entender. Quando uma pessoa não entende a palavra de Deus, quando ela não tem entendimento sobre aquilo que ela está lendo ou aprendendo, é porque, uma, questão da cegueira espiritual. Isso é a palavra de Deus que ensina. E outro ponto é a questão das trevas que dominam esse mundo e acabam atingindo as pessoas. E isso está escrito lá em 2 Coríntios, a partir do versículo 4, do capítulo 4, versículo 3, que diz assim: "Se o nosso evangelho está coberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus." Nesse texto já diz claramente que as pessoas estão cegas pelo Deus desse século e com essa cegueira elas não veem a luz do evangelho. Então, quem que pode abrir esse entendimento? Quem que pode abrir os olhos do entendimento do nosso coração, da nossa capacidade de discernir espiritualmente? É Cristo. Jesus fez isso com os discípulos e nós temos isso relatado em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44. E ele diz assim: "Depois lhes disse: São essas palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras." A mesma coisa que aconteceu com Saulo, quando ele estava a caminho para Damasco, e aí, através de uma luz muito forte, uma experiência com Cristo, ele ficou cego por um momento, e depois Cristo lhe abriu os olhos para que ele entendesse a verdade e o seu propósito. Assim nós precisamos na nossa vida. E outra coisa é a questão das trevas. As trevas, então, elas dificultam a visão. Uma pessoa que passa a enxergar, ela tem seus olhos abertos, ela também precisa que as trevas sejam iluminadas e ela possa ver o caminho que ela tem que seguir. E isso é o que diz 2 Coríntios capítulo 4, que fala assim, versículo 6: "Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo, Jesus, quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo." Então, quando você busca Jesus de todo o teu coração, Ele vai abrir os teus olhos para que você possa ter o teu entendimento aberto para as coisas espirituais. E também, através da sua palavra, Ele vai começar a brilhar a sua luz, que vai dissipar essas trevas e você vai conseguir enxergar o caminho, ou seja, a direção daquilo que Deus quer fazer na sua vida, do seu propósito, da sua vontade. E também você vai começar a entender os seus princípios e conceitos que Ele determinou na sua palavra. Amém?